como o Senhor Jesus Cristo quita o pecado do mundo? Ele não quita o pecado de todos. Porque, pastor Ari, não todas as pessoas, elas se arrependem do pecado. Tem pessoas que a elas encanta o pecado. Elas gostam do pecado. Tem pessoas que o pecado fascina elas. Incluso quando elas se acordam do pecado que elas haviam cometido, elas hasta se alegram. Ou seja, ela não se arrepende do pecado. E sem arrependimento, não há perdão de pecados. Sem arrependimento, não há o quê? Perdão de pecados. Então, o arrependimento é assim. Escute-me, é assim. A pessoa arrependida de lo que hizo, del pecado. Ela está arrependida por quê? Porque ela quer receber o Espírito Santo, ela quer ser salva. Então, ela está caminhando em direção ao pecado, à vida pecaminosa. Ela se arrependeu, então ela dá um giro de 180 grados, em direção contrária ao pecado que ela estava vivendo. Agora ela vive de maneira contrária à vida do pecado. Agora ela camina de acordo com a vontade de Deus. Isso significa arrependimento. Quem compreendeu, levante a mão. Então, ela já não tem mais prazer com o pecado. Ela tinha vício, o vício agora lhe dá asco. Ela via coisas indevidas em telefone, hoje ela já não tem mais aquele prazer, gana de entrar. O diabo pode soplar o pecado. Mas ela disse não, porque eu já me arrependi do pecado, já não quero mais viver aquele pecado. Quem compreendeu, levante a mão. Então, se a pessoa se arrepende, então o Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida na cruz, negou sua vontade para ser a vontade do Padre, então ele quita o pecado desta pessoa, ele perdoa o pecado desta pessoa. Versículo 30 diz: Este és aquele de quem eu dije, depois de mim vem um homem que és antes de mim, porque era primeiro que eu. Versículo 31. E eu não le conhecia, pero para que ele fuera manifestado a Israel, por esto eu vine bautizando em quê? Em água. Então, João el Bautista, mire por favor, ele bautizava em água. Ele bautizava em água quem? A todos? Não. Ele bautizava aqueles que havia arrependido de seus pecados. Então ele bautizava. Que é o papel do pastor hoje. O pastor hoje é ele Juan el Bautista do passado. A função do pastor é hoje bautizar, ele bautiza el arrependido em las águas. Para aquele bautismo, pastor Ari, para que se quede allí em las águas o pecado, o passado de aquele que se arrependeu. Compreendeu? Sim ou não? E aquele que se bautizou, ele não vai sair de agir para viver e fazer o que hacía antes, pensar, hablar, actuar como hacía antes. Não. Ele sai de las águas para pensar diferente, hablar diferente, actuar diferente. Diferente como? De acordo com a palavra de Deus. Amém? Aí o versículo 32 diz: Juan deu também testemunho, dizendo:
Juan el Bautista deu testemunho dizendo: he visto al Espírito que descendia del cielo como paloma e se posou sobre ele, sobre Jesus. Versículo 33. E eu não le conhecia, pero ele que me enviou a bautizar em água, me dijo: aquele sobre quem veas al Espírito descender e posar-se sobre ele, este és ele que bautiza. Em quê? Então, aí está o terceiro processo, ou a terceira fase. Quando a persona, o pecador arrependido, se bautiza nas águas, derrupassado pelas águas, viene ele Senhor Jesucristo e bautiza aquela persona com o Espírito Santo, ou em ele Espírito Santo. Amém? Jesus é aquele também que bautiza com o Espírito Santo. Porque foi o que aconteceu com o próprio Jesus. Ele se bautizou, Jesus, sim ou não? Sim. Por quê? Ele tinha pecados? Não. Para deixar o exemplo de cada um de seus seguidores, o que cada um de seus seguidores deveria ser. E quando ele foi bautizado, o próprio Juan el Bautista viu que o Espírito Santo vindo sobre ele e pousou sobre ele e foi derramado sobre ele. Então, se você disse assim: pastor Ari, eu quero receber o Espírito Santo. Você quer receber o Espírito Santo, sim ou não? Então, você tem que passar por esse 3 processos, ou por essas 3 fases, que não é algo largo, não é um processo largo, é um processo de decisão. Quero a salvação, então uno se arrepende, se bautiza nas águas, o pastor bautiza aquela pessoa nas águas, e vem o Senhor Jesus Cristo e bautiza aquela pessoa com o Espírito Santo. Amém? Agora, quizás você disse assim: pastor Ari, essa palavra não foi para mim em esta noite, porque eu já me arrependi, eu já me bautizei, já recebi o Espírito Santo. Não, essa palavra também é para você. Por quê? Porque se você, que um dia recebeu o Espírito Santo, se eu, que um dia recebi o Espírito Santo, decido volver a ser o que hacíamos antes, então o Espírito Santo, ele se apaga de uno. Ele se apaga de uno. Por isso que tem pessoas que um dia elas estavam bem espiritualmente, mas elas não velou, elas não cuidou de sua salvação. Elas volveram pouco a pouco a ser o que hacía antes. Ela volveu a ser o que agradava a ela antes. E pouco a pouco elas foram se apagando, e perderam o Espírito Santo, perderam a salvação, desanimaram, e é aquelas que incluso já nem estão mais na igreja, saíram da igreja. Quem compreendeu, levante a mão. Então, se você está aqui hoje e você quer receber o Espírito Santo, então hoje você pode receber o Espírito Santo. E um detalhe: pastor, mas eu não me bautizei. Pero que escutando esta palavra, eu quero a salvação de minha alma. Eu me arrependo de todo o que eu estava sendo. Eu posso agora receber o Espírito Santo antes de barrar as águas. Você pode receber o Espírito Santo agora. Por quê, pastor Ari? Porque Deus não está limitado às regras. Ele sabe que você está decidido a se entregar, a se bautizar nas águas. Então você pode agora receber,
o bautismo com o Espírito Santo e terminar o serviço hoje mesmo, você ser bautizado em águas. Amém. Compreenderam? Sim ou não? Sim ou não? É decisão suja. Você e eu, nós outros não sabemos se vamos entrar no novo ano. Não sabemos. Não sabemos se estaremos vivos no ano que vem. Mas uma coisa você tem que ter certeza, você tem que estar seguro de sua salvação. Amém. E de isso você tem que estar seguro. Não queira colocar a conta para Deus. Não, Deus sabe aonde eu vou. Não. Deus sabe, o diabo sabe, também você sabe. Porque se você não se arrependeu, não há salvação. Sem arrependimento, não há salvação. Primeiro tem que haver o arrependimento, para que haja salvação. Amém.